eu peguei uma definição aqui para vocês sobre o que é dom. E a definição, uma das, porque existe muitas definições sobre dom, mas é basicamente, dons espirituais são bênçãos ou habilidades que nos são dadas pelo poder do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são dados para abençoar e beneficiar aqueles que amam o Senhor e procuram guardar os seus mandamentos. Então, isso aqui é legal para vocês entenderem, que os dons são bênçãos ou habilidades que são dados pelo poder do Espírito Santo. Então, isso resume que dom nada mais é do que um presente, é uma dádiva. Então, quem tem dom são pessoas que não precisam fazer nada em prol daquele presente ou em prol de receber esse dom. Então, muitos de nós acreditamos que para a gente ter dom, a gente precisa do quê? A gente precisa simplesmente estudar um pouco e já vamos ter grandes resultados. Mas, na verdade, quem tem dom não precisa nem estudar. E quantas pessoas você conhece que nunca estudou música e conseguiu ter grandes resultados ou conseguiu aprender sozinho? São raras exceções. Só que qualquer pessoa que a gente vê que toca um pouco mais, a gente fala, não, essa pessoa tem dom. Na verdade, não. A grande maioria das pessoas não tem dom. Eu já falei algumas vezes aqui para vocês, mas quem tem dom normalmente são pessoas que desvendam ou criam algo do absoluto zero. Como, por exemplo, Thomas Edison, foi o criador da lâmpada elétrica. Na época dele, não existia ninguém que já tinha desenvolvido a lâmpada, então ele foi o primeiro a desenvolver isso. Isso é um dom de Deus, porque não existia ninguém para poder ensinar aquilo para ele. Hoje em dia, nós temos todas as ferramentas e facilidades. Então, é raras exceções de quem realmente tem dom. E não se engana, não é porque uma pessoa toca bem que ela tem dom. Porque todos nós temos capacidades de fazer o que a gente quiser e aprender o que a gente quiser. Basta duas coisas, você querer muito aquilo e segunda coisa, estudar em prol do que você quer. Quantas pessoas que faz faculdade, faz cursos em várias áreas e essas pessoas não têm dom, às vezes não têm nem aptidão para o que vai estar fazendo, que é uma facilidade, mas consegue se formar. Se forma em medicina, em direito, em engenharia, se forma em várias áreas, por exemplo, são professores de educação física, de matemática, várias áreas. Precisa ter dom para fazer essas coisas? Não. E por que na música a gente acredita que tem que ter dom? Porque a gente gosta, principalmente nós que somos cristãos, de espiritualizar tudo. E a gente fala, não, se essa pessoa não aprendeu é porque ela não leva jeito, é porque ela não tem dom. Não precisa ter dom, porque eu sou um exemplo disso. Eu tenho uma extrema dificuldade de aprender algo. Mas como que eu consigo aprender mesmo sem ter dom? Justamente pelo fato de eu sempre ter buscado, estudando, se dedicando, buscando conhecimentos e tendo pessoas me instruindo e me ajudando. Então por isso que é importante vocês entenderem sobre essa questão do dom. E eu espero que nessa aula, até o final dela, vocês estejam motivados e com o entendimento de que todos nós e todos vocês são capazes de se tornar um grande músico, independente se você tem ou não tem dom. Tá bom, gente? Então vamos nessa, olha só. Essa questão do dom, eu já expliquei para vocês que tem a ver com você ter um presente de Deus, que é algo que você não precisa estar buscando. É a mesma coisa de eu chegar para você e falar, vamos supor, um casal tá aqui. Vamos supor que seu marido vai para sua esposa, vai dar um grande presente para ela. Fala, vou te dar um carro, que é algo maravilhoso. Eu vou te dar um carro. Você precisa fazer algo para poder conseguir aquele carro? Se você precisa trabalhar e pagar aquele carro, não é um presente, você está comprando aquele presente. Então, é a mesma coisa comigo. Se eu preciso me esforçar muito para mim conseguir ter aquele conhecimento, para mim conseguir estar aprendendo, já não é mais dom. Por quê? Eu estou conquistando aquilo com o meu esforço. É a mesma coisa de um presente. Se você compra um carro, você fala, ganhei um carro do meu marido. Mas se você que paga o carro, se você continua trabalhando para poder estar pagando o carro, não foi um presente. Na verdade, você está pagando aquele carro. Então é algo que você está conquistando por si só. Agora, um dom é uma pessoa que nunca estudou e conseguiu se desenvolver muito e aprendeu sozinho. Então isso é você ter dom. É o seu marido chegar para você e te dar um carro, você não precisa pagar mais nada. Simplesmente entra dentro do carro e sai andando. Agora, quantas pessoas vocês conhecem que realmente têm dom e aprendeu sozinho?
A gente sempre vai ter uma história na família de pessoas que a gente vai falar, mas eu conheço uma pessoa, ou eu ouvi falar de uma pessoa, ou tem um irmão na minha igreja que ele nunca fez aula e ele tem dom, ele aprendeu sozinho, mas não é bem assim, tá, gente? Por quê? Essa questão do estudo, existe várias formas de você poder estar buscando esse conhecimento. Você pode estar estudando, por exemplo, com cursos, com professores, fazendo faculdade. Às vezes você não faz nenhum estudo sistemático de estar fazendo uma aula formalmente indo numa escola ou fazendo aula com o professor. Mas às vezes você vê algumas pessoas tocando, ou um amigo seu vai dando uns toques para vocês, ou às vezes você compra uma revistinha e começa a aprender. Isso não quer dizer que é um dom. Isso quer dizer que você está se tornando um músico autodidata, que você está buscando esse conhecimento por si só. Mas, de todo jeito, você está estudando, você está tendo uma referência. Então, se a gente começar a analisar, ter dom é muito raro. As pessoas que realmente têm dom é muito raro. Nem todo mundo tem dom. Na verdade, a grande maioria não tem dom. E as poucas pessoas que têm essa certa facilidade de aprender, que a gente vai colocar como dom sendo uma facilidade aqui. Porque se a gente for ver ao extremo da palavra, dom é muito raro as pessoas que têm. Mas como muitos de vocês gostam de dizer que quem tem facilidade são pessoas que têm dom, então vamos entender um pouco mais do porquê que essas pessoas têm facilidade. Normalmente evolui muito menos do que quem não tem dom. Quem tem dom, quem tem essa certa facilidade, normalmente não valoriza o que tem. Como assim, professor? Quantas pessoas que vocês conhecem que é muito bom em algo, mas que não valoriza? E essa questão não se atribui apenas à música, mas em qualquer área. Eu conheço pessoas que são excelentes pedreiros, por exemplo, que constroem casas lindas, perfeitas, mas você vai ver são pessoas complicadas. Por que pessoas complicadas? Porque são pessoas que você não pode contar com elas. Porque normalmente, quando você convida elas para fazer um trabalho, alguma coisa elas furam com você. Ela simplesmente marca de fazer algo com você e não cumpre. Ou, dentro da música mesmo, quantas pessoas que eu conheço que são excelentes músicos. Já toquei com várias pessoas que tocavam muito, mas são pessoas complicadas de se lidar. E qual que é o grande problema? Só ter essa facilidade não quer dizer que essa pessoa vai ser um grande músico, porque às vezes ela até toca muito bem, mas pelo fato dela não saber conviver e lidar com outras pessoas ou não terem responsabilidades, elas acabam deixando de estar tocando com outras pessoas que são muito boas. E automaticamente, pelo fato das pessoas não estar tocando, não estarem exercendo o trabalho delas, elas vão ficando para trás, porque outras pessoas que não têm dom vai estar estudando, buscando conhecimento e tem total possibilidade de estar passando essas pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês verem, de igreja mesmo. Tem uma igreja aqui pertinho da minha casa, eu tenho vários amigos nessa igreja, que se chama o Brasil para Cristo, muitos de vocês devem conhecer. Aqui é a sede deles, é uma igreja linda, gigantesca, e eles tinham uma banda muito legal na época. Agora ainda tem uma banda boa, mas antes era uma banda excelente. Eles tinham uma orquestra, tinham uma banda, os instrumentistas tocavam muito bem, inclusive eles sempre traziam alguns cantores conhecidos, famosos para cantar aqui, e todos os cantores que vinham não cantavam com playback nem traziam banda, era sempre com eles. Já gravaram DVD aqui, e eu lembro que tinha um irmão que todo mundo falava que ele tocava super bem. Todo mundo falava, nossa, esse irmão toca demais. Só que eu nunca vi esse irmão tocando lá. Eu falei, mas por que? Se ele toca tão bem, por que ele não está tocando na igreja? Porque ele era uma pessoa que tinha muita facilidade, tocava super bem, mas era uma pessoa que não dava para contar. E eles falaram que já tinham tido uma má experiência com ele na igreja. Ele tinha começado a tocar na igreja, depois começou a deixar todo mundo na mão e acabaram afastando ele. E ele tinha um sonho de voltar a tocar e não tocava, não tinha essa oportunidade justamente porque ninguém confiava em colocar ele no grupo para estar tocando. E resumo da ópera, quando eu fui conhecer ele tocando, não era tudo aquilo. Porque era uma pessoa que tinha muita facilidade, mas pelo fato de ser difícil de lidar com ele e pelo fato dele não estar na ativa tocando o tempo todo, ele acabou sendo ultrapassado muito rapidamente. E eu via muitas pessoas que tocavam muito mais do que ele, que tinham uma extrema dificuldade, mas eram pessoas que sempre estudaram para conseguir estar se desenvolvendo. Quando eu comecei a estudar música, eu conheci muitos músicos, que para mim, na época, eram músicos excelentes.
que tempos depois, eu estudando um pouco mais, mesmo tendo muita dificuldade, mas não deixando de estudar, sempre adquirindo novo conhecimento, tempos depois, tipo 5 anos depois, eu comecei a dar aula para essas pessoas. Que muita gente falava, nossa, esse irmão tem dom, olha que dom lindo, essa pessoa toca demais. E tempos depois eu admirava essas pessoas, depois de um tempo eu comecei a dar aula para elas. Então por que eu consegui desenvolver muito mais do que essas pessoas que tinham dom, que tinham facilidade mesmo eu tendo uma extrema dificuldade? Justamente pelo fato de eu sempre estar buscando conhecimento. E quem tem dom acaba tendo o seu ego muito inflado, porque todo mundo taxa ele como o melhor. Ah, que esse irmão toca muito bem, ah, que esse irmão tem um dom maravilhoso. E o que acontece? No final das contas, você não consegue ver resultado nessas pessoas. Você acha que essas pessoas são boas pelo fato de ter uma referência muito ruim. E eu quero deixar aqui um último exemplo para vocês. Até eu vou medir as palavras, porque talvez essa pessoa esteja assistindo aqui. É uma amiga minha que eu conheço há muitos anos. Ela foi da igreja onde eu congreguei durante a minha vida inteira. Ela, inclusive, continua lá. Ela cantava super bem, gente. Era uma irmã que todo mundo falava, nossa, essa irmã tem um dom lindo, um dom maravilhoso. E ela nunca estudou música. Ela nunca fez um curso de canto, ela nunca buscou conhecimento, justamente por quê? Justamente por conta de todo mundo falar, nossa, como que ela tem um dom lindo, um dom maravilhoso. E ela aprendeu a cantar sozinha, ela nunca buscou um curso, nunca buscou conhecimento. E ela sempre foi, todas as igrejas têm uma pessoa desse jeito que se destaca, ela sempre foi a pessoa que se destacava entre todo mundo lá na igreja. Ela ia cantar, ela cantava super bem, todo mundo admirava. Vinha pregadores de fora, quando ouvia ela cantar, falava, meu Deus, como você canta bem. Eu vou te levar, quando eu for pregar, para cantar, para te divulgar. Inclusive, eu já tentei ajudar ela, eu já gravei um vídeo dela, porque a gente tem as câmeras, os equipamentos aqui por conta das aulas. Então, a gente já gravou, eu e a Geice, gravamos o áudio dela, eu mandei para um amigo meu para ele mixar. Eu fiz um clipe dessa pessoa. E essa irmã sempre foi uma bênção, sempre cantou muito, e todo mundo falava, nossa, essa irmã, ela tem um dom lindo, um dom maravilhoso, e ela nunca estudou música. Só que qual que é o problema, gente? Pelo fato de todo mundo falar que ela era muito boa, que ela cantava muito bem, que ela tinha um dom maravilhoso, ela acabou estagnando. O pastor já tentou ajudar ela, divulgava ela sempre, quando ele saía para pregar, levava ela para poder cantar nos lugares. E eu vou além. Inclusive o pastor estava ajudando ela até para ela poder gravar um CD. E ela tinha tudo para ter dado certo na vida, para ter se tornado uma grande cantora no meio cristão. E qual que foi o resumo e o resultado de tudo isso, gente? Essa pessoa que tinha um dom maravilhoso não fez nada em prol da carreira dela, não fez nada em prol do dom que ela tinha, porque tudo é treinável e desenvolvível. Não sei nem se existe essa palavra, mas dá pra gente desenvolver cada vez mais. E eu sempre falava, estuda, porque eu sempre fui referência na minha igreja, não pelo fato de eu ter facilidade, eu sempre tive uma extrema dificuldade, mas eu sempre fui a pessoa que mais estudei da minha igreja. Eu sempre busquei conhecimento. E eu fazia muitas aulas, todo mundo perguntava para mim, indicações de escolas, eu já estava formado em música, já dava aula em escolas. E eu sempre indicava para eles, eu falava, gente, vamos estudar, vamos melhorar, a gente está tocando na igreja, a gente tem que dar o nosso melhor. E eu sempre incentivei ela, sempre falei, você quer evoluir, você quer cantar melhor? Faz um curso. Não, eu tenho dom, não, que eu já canto bem, então para mim tá bom. Resumo, gente, olha só como são as coisas. Ela conseguiu piorar. Como assim, professor, ela conseguiu piorar? Eu não sei explicar, mas ela cantava muito bem, mas de tanto todo mundo encher a bola dela, falar que ela cantava muito bem, ela não buscar conhecimento, ao invés dela evoluir, ela retrocedeu. E hoje em dia, ela canta uns hinos, fica muito bom, e outros ela desafina. E ela não consegue nem perceber que ela está desafinada. E isso é muito importante vocês entenderem, porque tem a ver, inclusive, com os talentos. Porque o talento e o dom acaba meio que dos talentos. Acaba meio que juntando uma coisa com a outra. Por quê? É muito difícil a gente saber exatamente o que é dom e o que é talento. Mas no final das contas, acaba sendo quase que a mesma coisa. Então, ao invés de você descobrir realmente, saber o que é um dom ou o que é um talento, se você tem um ou se você tem outro, pensa que você tem um talento. Porque se você já está aqui assistindo essa aula, se você já tem o desejo no seu coração de aprender a tocar um instrumento,
isso quer dizer que Deus já colocou essa semente no seu coração, Ele já te deu esse talento. Basta você simplesmente pegar essa semente e plantar ela, granjear esse seu talento. Por quê? Você acha que Deus, que é nosso Pai soberano, Ele colocaria o desejo no seu coração de aprender a tocar algo e não te daria total capacidade de você aprender? Provavelmente não. Se nós que somos humanos, eu tenho a minha filha de 10 meses, eu não tenho coragem de mostrar um doce para ela, um chocolate, e depois não dar e deixar ela chorando. O que eu mostro para ela é justamente o que eu vou dar para ela. O que eu não vou dar, eu nem mostro, nem coloco isso, esse desejo nela. Agora imagina Deus, que é nosso Pai soberano. Você acha que Deus colocaria o desejo no seu coração de aprender a tocar teclado, de estar adorando a Deus, de estar se desenvolvendo? Você acha que Ele colocaria isso no seu coração, esse desejo, e não te daria capacidade de aprender? Com certeza não. Então, se Deus já colocou essa semente no seu coração, isso quer dizer que Ele já te deu esse talento. Mas não adianta você simplesmente pegar essa semente e não fazer nada. Então, não confunda dom com talento. Mas todos vocês que estão aqui, vocês têm talento com certeza. E na Bíblia fala sobre a parábola dos talentos. Em Mateus 25, 14 a 30, olha só o que fala. Ó. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1 talento. A cada um de acordo com a sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. Prestem atenção nessa questão. Deus não te dá nada que você não vai ser capaz de poder estar granjeando. Deus não vai te dar um talento que você não vai ser capaz de granjear ele. Inclusive aqui na palavra diz que Deus, que o Senhor deu para cada um segundo a sua capacidade. Se você já tem esse talento, que é esse desejo no seu coração de aprender a tocar um instrumento, Ele já te deu porque Ele sabe que você é capaz de estar desenvolvendo e granjeando esse seu talento. No capítulo 16, fala aqui, ó. E o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5 talentos. Olha só, ele dobrou, ele tinha 5 talentos e ele foi e granjeou mais 5 talentos. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, também dobrou os seus talentos. Agora, mas o que tinha 1 talento recebido, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. Então, ele tinha 5 que ele ganhou do senhor dele, ele granjeou mais 5 e ficou com 10 talentos. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Depois no 22, veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja que eu ganhei mais 2. Então ele tinha 2, granjeou mais 2 e ficou com 4 talentos. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. No 24, porém, diz assim, ó. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. E no 26, o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue ao que tem 10. Olha só, o que tinha 10 talentos, quem que era? Era o primeiro, que ele tinha 5, depois ele granjeou mais 5. E aí ele não ficou apenas com 10 talentos, ele ficou com 11. Por quê? O Senhor fala: tirem o talento dele e entregue-no ao que tem 10 talentos. O que tinha 5 talentos apenas, ele granjeou mais 5 e ainda ganhou mais 1 de bônus desse servo mau e negligente. E no 29 diz: pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que lhe será tirado, até o que tem lhe será tirado, e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa palavra e essa passagem resume muito bem
o que está acontecendo com essa minha amiga que eu disse para vocês. Como pode uma pessoa que tem um dom maravilhoso, que canta super bem, começar a piorar? É justamente isso. Se você não pega o talento que Deus te dá e você granjear ele, você melhorar e conseguir adquirir outros talentos também através do talento que Deus te confiou, você acaba perdendo até o que você tem. E eu percebo que tem muita gente que às vezes tem uma certa facilidade, a gente julga ser pessoas que têm muito dom, mas normalmente as pessoas não valorizam o que tem na mão. Agora, pessoas que não têm dom, como eu e muitas outras pessoas que eu conheço, que têm uma extrema dificuldade de aprender, somos as pessoas que acabam tendo muito mais facilidade de estar evoluindo e a gente consegue evoluir muito mais do que quem tem facilidade. Porque quem tem facilidade, pelo fato de conseguir tudo muito fácil, acaba não valorizando. E nós que temos dificuldade, eu falo nós com quem tem dificuldade, porque eu sei que tem muita gente aqui que está acompanhando que também tem muita facilidade. O que acontece, gente? Normalmente nós que temos dificuldade, a gente valoriza muito e se dedica muito mais. Eu lembro que quando eu comecei a estudar música, eu passava horas e horas tocando e estudando. Aí quando as pessoas veem o resultado, vê a gente aprendendo, se destacando, o que as pessoas falam? Ah, que dom maravilhoso que você tem, irmão. Mas ninguém vê o quanto de tempo que eu me dedico no meu instrumento. Aí é fácil vocês verem as pessoas com resultado e falar, nossa, como que ela é boa nisso, mas ninguém vê a dedicação. Então, para a gente aprender, a gente precisa se dedicar. Nada vem fácil. E a gente só valoriza o que dá trabalho para a gente. Se você ganha algo, pode ver, criança, todo mundo, todos nós, quando a gente consegue algo de graça, qual que é o grande problema? A gente normalmente não valoriza. Quer ver um exemplo sobre isso? E por isso que eu faço esse trabalho aqui para vocês, de trazer todo esse conteúdo gratuito. Mas os nossos cursos são pagos. Por que eu cobro? Justamente eu cobro um valor simbólico, mas só para as pessoas valorizarem. Eu tenho um amigo que é um amigo há muitos anos e a gente já trabalhou juntos muitas vezes em vários projetos e a vida inteira ele sempre teve um sonho de aprender a tocar teclado, tá se desenvolvendo e ele sempre falando sobre isso, ele era muito próximo de mim. O que eu pensei? Eu conversei com a Gis e falei, a gente podia dar um curso para ele. E ela falou, vamos dar o curso para ele, ele tem um sonho de aprender a tocar. Eu sempre trabalhei muito com ele, fizemos vários trabalhos juntos, projetos juntos. Então eu falei, eu vou dar esse curso para ele e aí ele vai treinar lá, um grande amigo, é muito próximo de mim. E sabe o que aconteceu, gente? Essa questão da valorização. Ele simplesmente pegou esse conteúdo, pegou esse curso e nunca nem assistiu às aulas. Por que ele nunca assistiu às aulas? Justamente porque ele não valorizou pelo fato de ter vindo muito fácil. Se ele tivesse pago muito caro no curso, você acha que ele teria deixado de abrir o curso? Com certeza não. Com certeza ele teria valorizado muito. E é isso que acontece com as pessoas. Quem tem muita facilidade, consegue aprender rápido, normalmente não valoriza, porque é muito simples para ele. E nós que temos mais dificuldades, que precisamos batalhar muito para conseguir aprender, a gente acaba valorizando muito, a gente acaba estudando muito mais do que a média das pessoas. E por isso que muitas pessoas que têm dificuldade acabam tendo grandes resultados. E outras pessoas que têm mais dificuldades, pelo fato de se dedicar muito mais, acabam tendo muito mais resultado. Então isso é muito importante vocês entenderem e esse é o caminho que eu quero mostrar para vocês, que é possível qualquer pessoa aprender. E quando eu falo que é possível, eu não estou dizendo que é fácil não, tá, gente? Não é fácil. E todas as coisas que são difíceis são as coisas que a gente mais valoriza na vida. É fácil você conseguir comprar uma casa própria? Não. É fácil você ter um carro? Não. É fácil você pagar uma faculdade, estudar e terminar ela? Não também. Muitas coisas são difíceis, mas não precisa ser fácil para você conseguir ou querer fazer. A gente simplesmente dá o nosso melhor e a recompensa vem. Então todos vocês que estão nos assistindo aqui, que estão me ouvindo, que tem o seu sonho frustrado, tentei aprender lá atrás, quando era jovem, ou eu não tive condições, eu não tive oportunidade de estar estudando quando eu comecei. Gente, saiba que você ainda tem chance de aprender. Enquanto a vida, há esperança. E se você tem um sonho, aproveita para realizar ele. Porque enquanto você tiver essas frustrações e achar que não é capaz, nem adianta querer começar que você não vai conseguir aprender. Mas se você tem essa consciência que qualquer pessoa é capaz de aprender,
e que não precisa ter dom para você conseguir aprender, você descobre que é possível. E se você sabe que é possível e qualquer pessoa pode estar aprendendo, você já sabe que é só você buscar esse conhecimento que você também vai ser capaz de aprender e se tornar um grande músico para estar tocando no reino de Deus.